Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Dando continuidade, na aula passada, nós falamos sobre colunas calculadas. E hoje vamos dar mais um exemplo de coluna calculada. Se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, juntem-se a nós, sejam bem-vindos, se inscrevam para poderem ser notificados das próximas aulas. Lembrando que toda quinta-feira nós estamos publicando uma aula de Power BI. Nós vamos usar o mesmo arquivo que a gente usou na aula passada. Vou disponibilizar esse arquivo para quem ainda não pegou da aula passada. Vou disponibilizar na descrição do vídeo, tá? Então, recapitulando um pouquinho, peguei um modelo pequeno com 3 tabelas e na tabela de vendas, na aula passada, nós criamos uma coluna calculada, pegando uma coluna desta tabela e multiplicando por uma coluna da outra tabela, tabela de tabela preço. Quem ainda não assistiu o vídeo, é interessante assistir para ver como que a gente criou essa forma. Hoje, nós vamos criar uma coluna calculada na tabela calendário. Tá? Então, vamos clicar aqui na tabela calendário, na nossa tabela de datas. O objetivo aqui é a gente criar uma coluna calculada para saber, para cada uma dessas datas, se é dia útil ou se é final de semana. Tá? Então, vamos criar uma coluna aqui, quando for de segunda a sexta, vai aparecer dia útil. Quando aparecer sábado, domingo, vai aparecer fim de semana. Nós vamos fazer, na verdade, nós vamos fazer essa coluna de 3 maneiras diferentes, tá? O objetivo aqui é a gente testar, né? Se a data ocorreu de segunda a sexta ou se a data ocorreu sábado, domingo, tá? A maneira mais fácil da gente testar é pelo número, tá vendo? Se vocês verificarem, tem uma coluna aqui que identifica o dia da semana por número. E se a gente olhar aqui, sábado é 6 e domingo é 0. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos perguntar se o dia da semana, dia breve, é 6 ou 0. Tá? Eu poderia também perguntar por essa coluna se é SAB ou DOM. Tá? Então, a gente pode testar ou se é 6 ou 0 por essa coluna, ou se é SAB ou DOM por essa coluna. Tá? Então, inicialmente, vamos testar essa coluna aqui. Então, vou criar uma nova coluna. Eu vou chamar essa coluna de dia útil. Toda coluna calculada tem que ter um nome. Ele abriu uma coluna em branco, deu um nome genérico de coluna, eu vou chamar aqui de dia útil. E nós temos que usar fórmulas utilizando as funções DAX. Algumas funções DAX são bem parecidas com as funções do Excel. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem a função soma no Excel, a gente tem a sum no Power BI, a gente tem a média no Excel, a gente tem a average no Power BI. A diferença é que, por enquanto, as funções ainda não são convertidas para o português. Nós temos que usar todas elas em inglês. Então, a função que a gente tem que usar aqui para tomada de decisão é a função C, que em inglês é a função if. Tá? Pode ser escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula, tá? Não tem problema. Escrevendo if, ele já mostra para a gente aqui a IntelliSense, mostrando a função if,
Se eu der, eu posso dar 2 cliques em cima da função ou apertar a tecla Tab. Tá? E ele dá uma breve descrição aqui do que essa função faz. O primeiro argumento da função é um teste lógico. Então, eu vou fazer um teste aqui. Dependendo do resultado do teste, eu vou ter um resultado se o teste for verdadeiro, que é o segundo argumento, ou um resultado se o teste for falso, que é o terceiro argumento. No caso aqui, eu não vou fazer um teste, na verdade eu vou fazer 2 testes, né? Porque eu vou perguntar se o dia breve num é 0 ou 6. Tá? Então, nós vamos fazer isso de 2 maneiras. Primeiro, eu vou usar a função OR. Tá? Então, eu vou usar aqui a função OR, e dentro da função OR, eu vou abrir o parênteses da função OR, eu vou perguntar se o dia breve num é igual a 0, e depois vou perguntar se o dia breve num é igual a 6. Tá? Eu tenho o hábito de sempre colocar as iniciais da tabela que eu estou querendo o campo, no caso aqui é F vendas, perdão, AD calendário, para ele listar os campos que eu posso utilizar na fórmula. Tá aqui, ó. Então eu quero dia breve num. Então eu vou testar se o dia breve num é igual a 0, no caso de ser domingo. O separador de um argumento para o outro, dentro do Power BI, é a vírgula. Então, eu já fiz o primeiro teste lógico, vou botar a vírgula e vou fazer o segundo teste lógico. Vou colocar novamente as iniciais da D calendário e perguntar se a D calendário 1 é igual a 6. Tá? E fechei o parênteses do O. Repare que quando a gente fecha o parênteses aqui, ele identifica referente a qual parênteses que eu estou fechando. Então, este parênteses que eu fechei é o parênteses do OR, que, na verdade, é o primeiro argumento da função if. Então, eu fiz um teste lógico, que, na verdade, foram 2. Quando esse teste lógico for verdadeiro, aí eu vou botar uma vírgula. Quando esse teste for verdadeiro, qual é o resultado que eu vou querer que apareça aqui? Se for sábado ou domingo, eu vou querer que seja fim de semana. Como o resultado é um texto, eu tenho que botar o texto entre aspas. Tá? E vou botar aqui fim de semana. Se o teste for falso, aí eu vou colocar, botei a vírgula, vou abrir aspas e vou colocar dia. Fecho aspas e fecho o parênteses da função if. Ó. Então, um parênteses foi da função OR, o outro parênteses foi da função if. Vamos ver se a fórmula deu certo. Se não tiver nenhum erro de sintaxe, na coluna nova criada, dia útil, tem que aparecer somente as palavras fim de semana ou repare que tem um erro aqui. Por que tem um erro? Eu usei a coluna errada aqui. Ó. Eu usei aqui, em vez de usar dia breve num, eu usei mês num. Tá? Então, aqui, óbvio, tá, essa lógica aqui está errada. Tem que ser o dia a breve num. Tá? Então, eu vou copiar aqui e colocar aqui dia a breve. Vamos ver se agora está certo. Tem que aparecer também no 6, tem que aparecer o fim de semana. Agora ela está certa. Tá? Então, foi uma das maneiras que nós utilizamos. Eu vou fazer uma segunda substituindo essa função OR. Tá? Então, como a sintaxe ela é bem parecida, ó, eu vou copiar todo o texto aqui. Vou abrir uma nova coluna aqui em ferramentas, aqui, nova coluna. Vou colar novamente a fórmula aqui. A gente não pode ter, o Power BI não permite 2 colunas com o mesmo nome. Então, eu vou identificar ela aqui com parênteses, botar um 2 aqui do lado. E eu quero mostrar que é possível a gente usar 2 testes sem precisar da função OR. Existe um operador, então eu vou apagar aqui o OR e o parênteses abrindo e vou apagar o parênteses fechando aqui. Tá? Existe um operador que substitui a função OR. Então, eu vou apagar esse vírgula aqui. Então, ó, fiz o primeiro teste e agora eu quero ou o segundo teste. O ou
é 2 vezes a barra pipe. Essa barra pipe ela está do lado da tecla Shift, do lado esquerdo, tá? Em cima da contrabarra. Então, isso aqui, pipe substitui a função OR. Tá? Se eu quisesse fazer E, o E seria duplo E comercial. Só que se eu fizer esse teste, sempre vai dar falso, porque nunca existe uma data que o número é 6 e 0 ao mesmo tempo. Então, daria falso sempre. Tem que ser ou, tá? Ou 2 vezes a barra pipe. O resultado vai ser igual, tá? A mesma coisa. E, ao invés de testar essa coluna, se eu quisesse testar essa, a sintaxe seria igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar aquela primeira que está testando com a função OR, se essa aqui também. Vou pegar essa aqui de tailpipe, ó, vou copiar, vou criar uma nova coluna, vou colar, vou substituir aqui para 3, né, porque não pode ter o mesmo nome. E ao invés da gente testar o dia breve 1, eu vou testar só o dia breve. Então, eu vou apagar aqui, ó, o 1, vai ficar só o dia breve, ó. E eu vou perguntar se é sabe. Tem que estar entre aspas, tá? Sabe. Tem que ter o acento agudo, tá? Fecha aspas. E aqui é a mesma coisa. Vou testar o dia breve e vou perguntar se é igual a bom. E o resultado tem que ser o mesmo. Quer dizer, não existe uma única maneira da gente fazer o teste, né? Então, aqui, na aula passada, a gente conheceu a função related, que é para pegar colunas de uma outra tabela, desde que essas tabelas estejam relacionadas. E hoje a gente aprendeu a função if e a função OR ou o operador OR, que seriam 2 pares. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam que toda quinta-feira tem uma publicação nova. E não esqueçam de dar um like ou um dislike. Tá? Aguardo vocês nas próximas aulas.